Estamos de volta com oportunidades, falando hoje sobre corresponsabilidade universal como propósito de vida. No bloco anterior a gente terminou falando sobre esse espírito de compaixão pelas pessoas e eu lembrei, através da sua fala, que o amor por si próprio, né, ajuda muito a entender também as outras pessoas. Eu costumo dizer que nós somos passageiros da vida, né, fazendo uma relação com passageiros de avião. Se você precisa cuidar de alguém, quando está uma pane no avião, desce aquelas máscaras de ar. Você precisa cuidar de você primeiro, para depois cuidar do próximo. Com certeza. A gente falou aqui de disruptura tecnológica e linearidade moral, né? A gente está num ritmo muito acelerado pela tecnologia e a gente está sem preocupação com rumo, né? A gente está correndo muito sem observar muito para onde a gente está. E nesse correr muito, a gente não para reflexão. O autoconhecimento, se a gente não conseguir descobrir o que a gente é e o que a gente quer, pelo menos o que a gente não é e o que a gente não quer. Né? Então, para a gente poder se dar conta disso. A partir daí, existe o gostar de si, o auto-amor, né? O gostar de ser eu. Né? E a partir daí, eu consigo lidar bem com o outro e também lidar bem com o meio. E o que está acontecendo nessa correria do frenesi da tecnologia, por isso tem que ter uma atenção que a tecnologia ela não é nociva, mas o uso dela pode ser. A gente pode se deixar levar por esse ritmo e não ter espaço para perguntar quem é a gente. Então, em função do ritmo, a gente perde o rumo. E o autoconhecimento é chave para a gente poder ter o equilíbrio pessoal para se dar bem com o coletivo. O que acontece é que as pessoas estão correndo tanto e estão exigindo tanto das outras nisso, tentando trazer o tempo tecnológico para o ritmo orgânico. Daí o adoecimento. Então, o que acontece? Eu não sou máquina. Né? Eu não funciono na velocidade da máquina. Então, se eu tenho uma perda afetiva, uma separação, por exemplo, ou se eu tenho uma perda física, alguém da minha família morre, eu preciso de um tempo para eu cicatrizar essa perda, né? Ou eu elaborar essa perda. Né? E o que acontece é que o ritmo não deixa você parar para você refletir sobre o que está acontecendo. Nem com o mundo, nem... Daí a letargia que as pessoas vivem, e daí a ansiedade, decorrente disso a depressão, e você come mais rápido, você não presta atenção na comida, você não mastiga, daí gastrite, problema de trato gastrointestinal. Você que é músico também, a gente pode fazer uma alusão à música também. A música, para ter o ritmo, ela tem pausas, não é assim? Isso. Eu não entendo muito da partitura, mas tem umas pausas, não tem? Não, e pior, e a coisa mais importante que você falou é que como é que você vai compor uma música sem reflexão, né? Você compor uma música. A tecnologia é importante, né? Eu trabalho numa transnacional. Se eu deixar o celular, o iPhone, ele tomar conta da minha vida, eu já acordo, porque em alguns países agora é noite, em outros já é manhã, mas eu já acordo com desatualizado. Então eu tenho que entender assim, eu não posso responder na velocidade das máquinas, eu tenho um ritmo orgânico. Se eu vou compor uma música, eu sou compositor também, né? Eu preciso parar para aquilo. Já imaginou o Michelangelo fazendo Moisés esculpindo, toda hora parando para conferir o celular se chegou um e-mail, ou se o seu Facebook teve a quantidade de curtida que ele queria, ou seja, não tem reflexão. O que está faltando hoje, Guilherme, que eu percebo, daí o adoecimento das pessoas, e que é o pior, porque as pessoas vivem num ritmo que não é o orgânico. Eles se deixaram levar, eles estão transpondo para o orgânico o que é tecnológico. E o ser humano não é tecnológico, o ser humano é orgânico. Então, a gente não pode trabalhar com adrenalina em excesso, nem com cortisol em excesso, senão a gente vai ter ansiedade, a gente vai ter insônia, a gente vai ter gastrite, a gente não vai viver com uma qualidade de vida boa. E pior do que isso, a impaciência que a gente fica, você manda uma coisa para a pessoa e fica esperando a resposta, vive numa suposição, aí vem uma subjetividade negativa. Será que o Guilherme não abriu o meu e-mail porque ele não gosta de mim, porque ele está com um problema comigo? Aí você fica naquela expectativa do outro fazer, muito conflito de relacionamento, porque você fica intolerante, você fica impaciente, você quer trazer para o ritmo orgânico o tempo tecnológico, e isso não é possível. Por isso que a tecnologia ela é muito boa, e acho que a grande salvação do nosso século, eu penso que vai passar pela inovação. Isso. Porque a gente tem grandes volumes de pessoas, os sistemas estão sobrecarregados em todos os aspectos, todos. Educação, a saúde, de um modo geral o mundo está assim. Né? Assim, a população carcerária mundial é imensa, Estados Unidos, China, Rússia, a gente está entre os 5 maiores, né, o mundo. A gente precisa equacionar isso ainda, mas a gente precisa parar para pensar no que fazer. Será que a causa está lá no presídio ou está antes dele?
né? Eu lembro no Espírito Santo, no passado, a gente fez uma coisa muito bacana. A gente pensou uma coisa sistêmica assim, ao invés de ficar tirando do presídio, por que a gente não deixa que não prenda? Como que a gente pode atuar lá? Aí veio aquilo que o Haroldo colocou no vídeo, que eu acho muito importante a fala do Haroldo, valores humanos. Ele abraçou essa causa no Espírito Santo. Eu acho bacana, por isso que ele está no vídeo. É muito importante ter uma pessoa que pensa assim, né, sistemicamente na educação. Se você trabalha a educação com valores, você reduz o conflito com a lei. E se for leva o Coronel Jailson com o PROERD, toda aquela visão sistêmica, estratégica que ele tem de aproximação do policial com a escola, você reduz também a violência na escola. Então, se você mantém as pessoas na escola, você vai formar cidadãos autores da sua própria história, protagonistas da sua própria história. E o legal é que nesse período que a gente trabalhou sistemicamente, e a municipalidade também estava junto, e o grande problema que eu vi no Espírito Santo, eu fiz muitas críticas a isso, foi quando a municipalidade deixou de fazer a parte dela, e foi a municipalidade que errou, que a descontinuidade foi municipal, os presídios voltaram a prender, encher de gente. Fizemos um mega projeto, tanto, Guilherme, que eu estava falando para você nos bastidores ali, a gente recebeu a Universidade Cardiff do Reino Unido, Berlim, e agora de Paris está querendo vir, para ver esse modelo de complementaridade, que casa com o título do nosso programa. O modelo daqui para lá. Levar o modelo daqui. E levaram. É engraçado. Enquanto a gente conversa aqui, né, dando ideia, lançando ideias, inclusive para os nossos telespectadores, e a gente tem telespectadores formadores de opinião, muita gente continua no WhatsApp, continua louco nesse ritmo da tecnologia, não percebendo isso que a gente está falando. Você acha que questão de valores humanos agora, os valores humanos mudaram ou o homem mudou, o ser humano mudou? Na verdade, a gente está percebendo houve essa disruptura tecnológica, fez a gente correr mais, mas em compensação fez a gente se comunicar melhor, né? Eu acho isso muito importante. Os jovens se mobilizam pela rede, meus filhos, por exemplo, eles marcam tudo pelo WhatsApp, a ida para o cinema, o jogo de futebol, o menino, né? Fazem três coisas ao mesmo tempo também, né? Eles estão, agora, não pode o orgânico está tentando seguir esse ritmo tecnológico. Está indo para ali, né? mas eu acho em termos de valores, a gente tem que tomar um cuidado, é que uma relação eletrônica não substitui uma relação com a riqueza da linguagem corporal, do contato, do afeto, que é o grande, vamos dizer assim, a grande deficiência mundial que eu percebo, passa pelo afeto. E passa por essa coisa do autoconhecimento. Eu vou acumular para quê? E quem vai desviar algum recurso público, alguma coisa, ou privado, que você viu o poder econômico corrompendo o público, né? Você viu aí recentemente o público também corrompendo o poder privado nesse vexame que nós passamos no Brasil. Mas depende da pessoa parar para pensar, por que eu quero acumular tanto? Por que eu preciso roubar? Por que eu não sou ético? Eu fui dar uma palestra em Luxemburgo sobre integridade, tem um tempo atrás aí. Eu saí do hotel na Avenida La Liberté e fui andando e tinha uns totens no caminho dos grandes veículos internacionais, Financial Times, The Economist, Le Monde, Le Jude, Jornal de Luxemburgo, né? E eu fiquei olhando aquilo lá, todo mundo algemado nas capas dos principais veículos, e o Brasil colocado como um mar de lama por The Economist, por exemplo. Tinha uma mulata sambando assim no carnaval, afundada na lama. Eu pensei assim, nossa, como que eu tenho legitimidade para ir num fórum aqui internacional falar sobre integridade? Mas eu pensei assim, mas eu não sou não íntegro. Então, eu tenho a legitimidade para eu falar. Agora, o que aconteceu com todas aquelas pessoas foi que acho que por algum momento da vida deles, eles pararam de pensar em legalidade e em moralidade, que é a integridade, né? Aí não passa também por uma questão de crise de liderança, que nós citamos já no início do programa. A gente se espelha muito em alguns líderes, né? As pessoas costumam se espelhar muito em alguns líderes. A gente está com crise de liderança. E vai espelhar em quem? A liderança é um reflexo da sociedade ou é o contrário? Como é que você vê essa questão? Excelente a sua colocação. Nesse mesmo período, olha que curioso, eu saí desse fórum e fui tomar um sorvete antes de ir para o aeroporto e voltar para o Brasil, no Luxemburgo. E eu vi uma matéria assim, com uma foto do Papa muito grande assim, na livraria, assim, perto da sorveteria que eu estava. Aí eu me dei conta, assim, naquele momento, a liderança mundial era o Papa. O Papa era o grande estadista, até porque o Vaticano também é um Estado, né? Mas assim, o Papa era a referência. Eu acho que passa muito pelo exemplo, porque quando você olha e você não tem referência, os jovens principalmente, eles querem ter ídolos. E se o ídolo é um mau exemplo,
Para onde os jovens vão olhar? O que os jovens vão querer? Eu vi uma campanha do Espírito Santo muito bacana, estava falando até com a Rosane e o Tony, compartilhe o bem, a gente fala muito em rede do bem, a gente falava muito disso aqui na época que a gente trabalhava aqui no Espírito Santo. O falar o bem, falar em bem, você já evoca cordialidade, você evoca esperança, que alimenta otimismo, resiliência, perspectiva positiva de futuro. O falar de coisas boas. Quando você começa a falar coisas ruins, foi incrível, porque eu voltei para falar para esses mesmos jovens. Lei da atração. Né? Depois das Olimpíadas. E eu cheguei para falar para eles, a Olimpíada foi um sucesso. Aí eu falei para eles, vocês viram o que eu falei para vocês? Vocês estavam se levando a pensar que a Olimpíada ia ser um fracasso antes dela ser. Porque vocês estavam pensando de forma pessimista, alimentado por uma subjetividade. Cuidado com o que vocês ouvem. Aí vem o líder. Quem é o líder? Naquele momento era a mídia. Né? E eu digo o seguinte, cuidado com o que vocês ouvem, eu digo o seguinte, cuidado com o que você pensa. Porque o que você pensa pode se tornar realidade. Se você pensa só coisas negativas, meu amigo, cuidado. O programa Oportunidades está terminando, Siderberg. Eu gostaria que você deixasse o último recado para o nosso telespectador. Tá bom. Então, eu sou muito otimista, né? Como deu para perceber aqui. Eu acho que tudo tem solução. Eu acho que a nossa crise ainda não chegou no fundo, ela está descendo ainda, essa crise toda que nós estamos vendo. Vai ter uma quebra de paradigma, ainda não sei para onde vamos, mas eu tenho certeza de uma coisa. E se a gente pensar positivamente, porque eu acredito muito que o otimismo é o alimento da esperança, que dá a você a capacidade de resistir aos impactos, a resiliência e que leva a gente à autoeficácia, que é acreditar na gente mesmo. Eu acredito muito em mim por causa disso, eu penso positivamente. Eu acho que tudo vai dar certo e tudo deu certo, eu acredito muito nisso. A mensagem que eu passaria é assim, o novo paradigma ele passa por um capitalismo mais consciente, em termos de sistema, mais distributivo, precisa de pessoas cobrando que ele seja assim, precisa de pessoas lúcidas, mas não raivosas, não revoltadas, um revolucionário positivo. Eu acho que passa por isso. E, sobretudo, eu acho que o paradigma do século XXI, que vai preencher esse vazio existencial, que rasga o peito do nosso século, que é a transcendência, tem que ter como afluente o amor e o afeto. Então, a gente tem que se dar conta que existe a convivência, o gostar do outro, o querer o bem coletivo e fluir a bordo de um pensar coletivo, que eu acho que somos individualmente partícipes de uma fraternidade universal, como você colocou. Siderberg Rodrigues, muito obrigado mais uma vez pela sua participação, pelas suas explanações hoje aqui no programa Oportunidades. Tá? Obrigado você, Guilherme, mais uma vez, muito obrigado. Bom, o programa chegou ao final, mais uma vez eu afirmo, cuidado com o que você pensa, tirando aí pela fala do Siderberg, né? Cuidado com o que você pensa, então pense positivo para as coisas melhorarem, né? A gente precisa muito disso, não só aqui no Brasil, mas no mundo todo. O programa Oportunidades fica por aqui, a gente se vê na próxima semana. Até lá!